tranquilo. E você fica na sua cidade de origem até quantos anos, Alma? Até 18 anos. 18 anos. Aí 18 é quando anos. você sai da cidade Eu- e você vai para São Paulo já, ou você vai para outro estado? Não, eu fui para Fortaleza, Ah, né? Fortaleza. Fortaleza. Tá. Eu terminei ensino médio na minha cidade, prestei vestibular, não continuei a faculdade, mas enfim, fui para Fortaleza. Então Tá. já comecei a trabalhar. Na verdade, eu comecei a trabalhar aos 15 anos na minha cidade, né? Então eu já trabalhava em uma loja, fiquei 3 anos, saí dessa loja para ir para Fortaleza. E aí, já em Fortaleza já comecei a trabalhar. Com 2 anos depois, começava a faculdade, trancava a faculdade, mas enfim, não terminei. Tá. Né? Não terminei a faculdade. E aí, logo em seguida, eu casei, depois eu tive filhos. E aconteceram várias coisas durante esse tempo. Então, fui muito ligada ao meu filho. Aí, quando ele estava com 3 anos, eu voltei para a faculdade novamente. E aí, como eu saía de casa muito cedo, às 6 da manhã, e eu chegava à noite, ele já estava dormindo. E ele começou a reclamar, né? Ele falava assim, isso não é justo. E aí eu prometi para ele, tá, a mãe vai parar e eu só vou voltar a estudar quando você for para a faculdade. Resultado, hoje ele já é formado e eu não continuei a faculdade. Entendi. Filhos. E Filhos. diante desse cenário, quando você, ainda com o seu filho, jovem, pequenininho, Sim. bebê, depois, obviamente, passando por todas as etapas da vida, esse período você tinha algum vínculo com alguma igreja, com algum templo, alguma filosofia de vida? Porque pelo que você narra, é perceptível a importância da fé, a importância dessa relação, né, com o sagrado, porque você já traz isso da própria família Sim. também, né? Então, esse período que você, como mãe, você já traz uma vida voltada para alguma religião, para um caminho espiritual? Conta para nós um pouco como é que foi esse período. Quando eu vim para Fortaleza, então eu meio que me desliguei da igreja evangélica, né? Tá. Eu frequentava uma vez ou outra, mas eu fiquei mais, como a minha família sempre foi participava mais das missas, enfim, e o meu irmão, que era minha referência em Fortaleza, então ele levava a gente para a igreja. Tá. Então sempre foi a O igreja irmão católica. era mais velho. Meu irmão mais velho. Tá. Até hoje ele é o beato da igreja. Continua. E assim eu comecei a ir mais com ele, né? Com a minha cunhada, enfim. E o meu filho, ele foi criado dentro da igreja católica. Tá. Né? Então, ele foi criado dentro da igreja católica. Quando cresceu um pouquinho, ele foi batizado, foi crismado, fez todo o processo da igreja católica. E, em seguida, quando ele estava com 6 anos, eu fui para Porto Alegre. Então, eu morei uma temporada em Porto Alegre, bastante tempo, né? 13 anos. 13 anos. E aí ele saiu, ele já era um homenzinho, né? Então, ele era muito ligado à igreja católica em Porto Alegre. Eu não muito, mas ele sim. A igreja ficava bem próximo. Então, ele já era líder de jovens, enfim. Ele era bem engajado na igreja católica. Tá. E é interessante porque você vai quase de um extremo ao outro, né? Você está lá no Nordeste, na região Nordeste, Sim. Aí você vai lá para a região Sul, você Sim. faz uma mudança bem radical do ponto de vista geográfico, Sim. né? Nosso país é gigante e é uma mudança bem radical. E lá você vê que interessante, a mesma influência que você sofreu na sua infância, não estou falando que é ruim, é o contrário, te passou valores e para você é tão importante. Você acaba também levando isso para o seu filho, Sim. né? E mais uma curiosidade, hoje ele continua frequentando a igreja? Hoje ele não está frequentando. Ele vai à Tá. missa, mas não com muita frequência, Tão né? participativo, Ele vai de vez em quando, tá. não participativo como ele era lá. Tá. Lá ele era bem participativo, né? Então, isso também mexeu muito com ele quando eu vim para São Paulo, né? Tá. Aconteceram várias coisas e aí eu pedi transferência da empresa que eu trabalhava para São Paulo. E ele não queria, né? Então, ele meio que, não, ele já se sentia o gaúcho, né? Ele nasceu
Em Fortaleza. Em Fortaleza, mas ele vai Na com verdade, eu quantos morava anos? em Fortaleza, Tá. mas ele foi nascer na minha cidade. Não? Ainda tem muito é? essa questão de... Então você não, ele é levou paraibano, então eu Ah. vou nascer, ele vai nascer lá. Tá. Sim, ele foi nascer na minha cidade. E quando ele vai para o Rio Grande do Sul, ele tem quantos anos? Ele é bebê? Ele ia fazer 6 anos. Então ele vai ainda pegar... ia fazer 6 anos. É uma parte importante da vida, que Sim. do início da alfabetização até os 13 anos, que já está lá no 8º ano, mais ou menos, Sim. indo para o 9º ano, toda a base dele foi no Rio Grande do Sul? Praticamente. Foi em Porto Alegre, né? Porto Alegre. E aí, quando eu pedi transferência da empresa, enfim, aí fiquei aqui em São Paulo, né? Tá. Então, já vim para Arujá, cidade que a minha irmã mora, tenho bastante família em Arujá. E por ser uma cidade pequena, e ele sempre morou em cidade grande, né? Então, ele morava em Fortaleza. De Fortaleza, Porto Alegre. Porto Alegre. Então, Arujá, para ele, foi o fim, né? Então, ele sentiu muito. Tá. Tanto na questão da igreja, eu acredito, os amigos, comunidade, enfim, né? Onde ele foi meio criado, social dele. o meio social dele, e quanto à questão também da escola, né? Então, ele gostava da escola, estudou lá sempre na mesma escola, então não foi muito fácil para ele, né? Então, eu entendo isso.